bem-vindo. E aqui na minha frente eu tenho o Honor X8C e hoje vou fazer o unboxing, além de dar uma olhada rápida no aparelho e em suas especificações. Vamos direto ao assunto. Vou começar falando do preço deste aparelho, que, para qualquer dispositivo, eu diria que é um fator determinante para decidir se vale a pena ou não, dependendo do que ele oferece por esse valor. E aqui ele está custando cerca de $250 americanos. Então não é o dispositivo mais barato, especialmente da Honor, e vamos ver se eles realmente conseguem oferecer algo decente por esse preço. Pronto, vamos remover isso. E enquanto ele está iniciando, vamos dar uma olhada no que vem na caixa. Temos a papelada, cabo de carregamento tipo A para tipo C e a ferramenta para ejetar o SIM, e só isso. Pronto, tá aí. Agora, vamos, enquanto ele está ligando, começar pelas câmeras traseiras. Então estamos vendo o que parece ser quase um conjunto de 3 câmeras, mas é no máximo dupla. Temos uma câmera de 108 megapixels, abertura f1.8, lente grande angular de 24 mm e depois uma ultra-wide de 5 megapixels que permite gravar vídeos em até 1080p a 30 quadros por segundo. E então, como uma selfie, se essa coisa ainda estiver ligando, lá vamos nós. E para selfies, aqui temos um sensor amplo de 50 megapixels que também faz 1080p 30 quadros. Por $250, a resolução e a taxa de quadros desses vídeos são simplesmente lamentáveis, eu diria. Também quero acrescentar que este dispositivo foi lançado em 2025, então não é como se eu estivesse analisando um telefone desatualizado. Então, passando para a tela. A tela parece realmente bem bonita, com bordas relativamente modernas, então elas não são super grossas nem nada assim. Arredondadas de forma agressiva, tipo, é um nível de arredondamento simplesmente absurdo. Uma tela de 6,7 polegadas com resolução de 1080 por 2412 pixels, display AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 2800 nits. Ela também conta com uma proporção tela-corpo de quase 90% e uma densidade de pixels de um pouco abaixo de 400. Então, a tela aqui é realmente bem decente, eu diria. Agora, se passarmos para a parte interna, temos uma bateria de 5.000 mAh alimentando este telefone, que é relativamente fino, e tem um tamanho de bateria decente, embora ainda menor em comparação com alguns outros dispositivos atualmente, que vêm com baterias de 7.500 mAh, usando tipos de bateria à base de silício, o que permite ter o mesmo tamanho físico de bateria, mas com uma capacidade maior. Então este ainda está usando uma bateria de íon de lítio, ou melhor, polímero de lítio. Agora, ele também suporta uma velocidade de carregamento de 35 watts através de cabo, sem carregamento sem fio. E eu quero focar um pouco mais nisso. 35 watts é quase tão rápido quanto o carregamento dos Samsung Galaxy mais caros. Por exemplo, o S25 Ultra carrega a 45, apenas 10 watts mais rápido do que este. E esse dispositivo custa os $1.300. Então, honestamente, é um grande L para a Samsung continuar vendendo dispositivos que carregam tão lentamente quando você tem o que pode ser descrito como um dispositivo quase barato. É mais próximo de um telefone de médio porte que carrega quase na mesma velocidade de um Samsung de última geração. E, só para deixar isso claro, existe um Honor X. O que era? XC6B. Este é um orçamento real de $100 e carrega na mesma velocidade, então sim. Bem, agora, se continuarmos com os componentes internos, estamos olhando para um processador Snapdragon 685, começando com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Você pode especificá-lo até meio terabyte com 8 GB de RAM. Então você pode realmente levar este dispositivo um pouco mais longe com o armazenamento, se precisar disso. Embora eu queira destacar que não há armazenamento expansível. Portanto, se você precisar de mais de 128 GB de armazenamento desde o início, terá que desembolsar o dinheiro extra imediatamente. E além disso, ao optar por um modelo com mais armazenamento, você também é obrigado a pegar mais RAM. Então, o mais barato virá com 6, mas todos os outros virão com 8 GB de RAM. Então você acaba pagando mais por algo que talvez não queira. E
Mais alguma coisa que não mencionei aqui? Vamos falar sobre a estrutura, porque isso é algo que você sentirá com bastante frequência ao segurar o dispositivo. Então temos uma estrutura frontal de plástico, ou não frontal, mas traseira, estrutura. E a frente é de vidro, embora não seja mencionado qual exatamente é o vidro aqui. Também temos um sensor de impressão digital sob a tela, nossos botões de volume e de energia no lado direito. Na parte de cima, temos apenas o microfone. À esquerda, a bandeja do SIM, e não há armazenamento expansível. E na parte de baixo temos USB tipo C, alto-falantes e outro microfone, e é basicamente isso. Então não há muito mais sobre este dispositivo. Quanto ao design da parte de trás, ele tem um design de plástico com esse tipo de padrão estranho, meio quadriculado. Parece meio que couro, mas é plástico e não é tipo super bom nem nada assim. Só queria destacar isso. Nas fotos, tipo na própria caixa, também parece que tem um pouco mais de profundidade. Pessoalmente, é simplesmente plano, como você pode ver, quase. Não há muito um diferencial aqui. Agora, então com todas essas informações esclarecidas, quero destacar um tipo de rei absoluto em termos de celulares que custam menos e oferecem mais. Se você não faz questão de ter um aparelho da Honor, existe uma marca chamada Nothing. Honestamente, eles têm lançado aparelhos incríveis, de qualidade bastante decente. Agora, o celular do qual estou falando especificamente é o CMF Phone 1. Esse é mais um aparelho de entrada. Ele se chama CMF Phone 1, mas é fabricado pela Nothing. A Nothing geralmente tinha aparelhos mais voltados para o segmento intermediário até quase topo de linha. A linha CMF é mais voltada para o segmento de entrada, e isso fica evidente, já que o aparelho tem construção em plástico, mas este aqui também. E, surpreendentemente e de forma interessante, ele traz uma proposta de facilidade para o usuário, permitindo que você desparafuse alguns parafusos e troque a traseira por outra cor, além de poder adicionar acessórios na parte de trás do aparelho, algo que, pelo que eu saiba, nenhum outro dispositivo oferece. E tudo isso custando menos, oferecendo um processador mais rápido. Em relação à tela, também será um AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, com praticamente o mesmo tamanho de tela, proporção tela-corpo e densidade de pixels. Mas como eu disse, o processador será muito mais rápido e o aparelho, de fábrica, acho que já vem com 8 GB de RAM, mas preciso conferir porque não me lembro ao certo. Na verdade são 6 ou 8 GB. Então semelhante a este. O brilho máximo será menor. A velocidade de carregamento e o tamanho da bateria são praticamente os mesmos. E sim, no geral, é um dispositivo fantástico com um ótimo sistema operacional. É um Android quase puro, mas com um toque estilizado. Acho que essa é a melhor forma que consigo explicar. Ele tenta ser relativamente fiel ao Android puro no que oferece, mas eles mudaram bastante a aparência do Android puro e não de uma forma brega. Então eu diria que o visual dele é algo que você precisa se acostumar. Portanto, recomendo muito dar uma olhada nesse aparelho, novamente, o CMF Phone 1, pois pode ser uma escolha muito melhor para você. E considerando que esse aparelho já foi lançado há algum tempo, em julho de 2024, ele já não é mais um dispositivo novo, então você pode até conseguir comprá-lo por menos de $200. Então este aqui custou $250. Se você conseguir por menos de $200, estará levando um aparelho mais rápido por menos. Obviamente, não há muito o que pensar, eu diria, em relação a qual aparelho é melhor. Enfim, dito isso, espero que você tenha achado isso muito útil, assim como a recomendação. E se achou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.